Físio, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à live de aquecimento para a jornada Físio 10K, que vai acontecer na próxima semana, dos dias 15 a 19 de janeiro. Eu sou Karen Martins, mentora de fisioterapeutas, e a missão é transformar fisioterapeutas comuns em fisioterapeutas de alto valor, que têm uma agenda estável, são referências e faturam 10 mil por mês. O tema da live de hoje é as 5 atitudes de um fisioterapeuta de alto valor. As 5 atitudes que te farão ter mais pacientes, que farão mais pacientes se interessarem pelo seu serviço, agendarem uma consulta e fecharem um plano de tratamento com você. E durante o evento da jornada Físio 10K, você vai ver todo o passo a passo para aplicar na sua rotina esses ensinamentos. Então, já garante a sua vaga fazendo a inscrição no link que está aqui embaixo. Físio, existem 5 atitudes que levam um fisioterapeuta comum a se transformar em um fisioterapeuta de alto valor. Para que você entenda brevemente a diferença entre esses dois profissionais que existem hoje no mercado, o fisioterapeuta comum é aquele que trabalha de 10 a 12 horas por dia, que acredita que só vai ganhar bem se ele conseguir lotar a agenda. Acredita que nenhum paciente paga mais do que 100 por sessão. Só trabalha com sessões isoladas e não consegue fechar nenhum plano de tratamento. Acaba que recebe um valor injusto pelo seu serviço. E, em consequência disso, ele é pouco valorizado pelo seu paciente. Já o físio de alto valor é aquele profissional que é muito requisitado pelos seus pacientes. Tem uma agenda flexível, sabe como mostrar, agregar valor ao seu paciente. Trabalha em média de 4 a 5 horas por dia, isso mesmo, e fatura mais de 10 mil por mês. Tem pacientes que valorizam o seu serviço e ainda pagam entre 200 e 300 por sessão. Portanto, esse fisioterapeuta cobra um preço justo pelo que ele oferece. E, em consequência disso, ele trabalha muito menos e fatura muito mais. E essas 5 atitudes que eu vou te contar nessa aula diferenciam esses dois profissionais. São atitudes que são treináveis e são pouco exploradas pelos profissionais da saúde. Porque a faculdade, a pós-graduação e todos os outros cursos de formação que você já fez atuam somente no pilar do conhecimento técnico, que se aplica a entregar resultados aos pacientes. Por isso, todo o foco está em te ensinar anatomia, biomecânica, patologia, tudinho que te leva a conhecer o problema do seu paciente, assim como resolver este problema. E quando você tem somente esse pilar bem fortalecido, pela dedicação de anos de estudo que você investiu, o resultado é que você sente que tem muito potencial em ajudar muitos pacientes. Quando atende um ou outro paciente, entrega resultados satisfatórios e os pacientes, após a sessão, ainda elogiam o seu trabalho, ficam gratos e dizem que irão te indicar para os amigos. Mas no fim, você acaba por atrair pacientes que buscam preço, que choram por desconto, que não valorizam o seu trabalho, que valorizam muito pouco. Então, das duas, uma. Ou você lota a sua agenda com esses pacientes que pagam sempre chorando o valor, ou você acaba que tem pouquíssimos pacientes se interessando pelo seu trabalho. E o final é sempre o mesmo, baixo faturamento, você fica ali ganhando entre 2 e 3 mil reais, desgaste emocional e pouco reconhecimento. Mas isso tudo é resultado de ter apenas o pilar do conhecimento técnico bem desenvolvido. Então entenda que o problema é a falta do conhecimento dessas 5 atitudes para você, alavancar aí na sua carreira. Os fisioterapeutas, por não enxergarem quais são os impactos dessas 5 atitudes, focam cada vez mais em desenvolver as suas habilidades técnicas. Então, passam a vida toda se dedicando 100% do seu tempo e dinheiro nesse pilar. Obviamente, é muito bom adquirir esse tipo de conhecimento, mas sem essas 5 atitudes que eu vou te contar agora, o fisioterapeuta não prospera. E aí, você quer ganhar mais e não consegue? Quer ter muitos pacientes, mas não consegue.
E, além disso, quando o paciente chega ali na sua sala, você sente muito desconforto e insegurança na hora de falar o preço, de elaborar um plano de tratamento, de dar o passo a passo para esse paciente. Você não sabe dar um direcionamento. Acaba sempre sendo um desconforto interno, um desconforto em cima do outro. Então, quais são as 5 atitudes de um fisioterapeuta de alto valor e como elas impactam? Vamos lá. 1. Autoconfiança. Sim, essa é a primeira habilidade, atitude que você precisa desenvolver. A autoconfiança é quando você confia nas suas próprias habilidades. É você ser o primeiro a comprar a sua própria ideia, a comprar o seu serviço. Confiar na fisioterapia que você entrega. Confiar que você é sim capaz de transformar a vida de um paciente, que pode, por exemplo, estar com dificuldades de movimentar-se, impedindo suas atividades normais, e você, com o seu trabalho, devolve a esse paciente uma vida ativa e livre de dor. Esse é apenas um exemplo, né? Mas a autoconfiança ela vai impactar diretamente na venda do seu serviço. Quando um paciente te pergunta como funciona o seu trabalho, quanto custa a sua sessão, e ao explicar, você fala com tanta convicção sobre a resolução do caso desse paciente, porque você acredita demais naquilo que você entrega, naquilo que você oferece, que esse paciente ele vai contratar o seu serviço. Sem autoconfiança, você transmite a ideia que nem mesmo você confia no seu trabalho. E justamente por isso, poucos pacientes passam por avaliação ou quando passam não ficam. Sempre eles têm um motivo para não fazer o tratamento. Eles vão te dizer que vão tirar férias, porque ele acabou de perder o emprego e as desculpinhas são inúmeras nessa hora. E você acredita nisso, mas o real motivo desse paciente não ficar é porque ele não se sente seguro, você não consegue passar que você é o primeiro a acreditar no seu trabalho. Segundo, valorização. Valorizar-se é uma atitude que muda todos os seus resultados. Porque cada vez que você decide promover o seu serviço com convicção de que ele funcione e se valoriza em primeiro lugar, você passa a tomar decisões completamente diferentes sobre o seu negócio. Olha só esse exemplo. Se você se valoriza, você nunca pensa em baixar o valor para ter mais pacientes. Você opta em aprender e agregar valor mais para o seu paciente, agregar valor nesse trabalho para que ele veja isso como algo valioso e que quem vai contratar paga o preço. Você não se sente inseguro e com medo do paciente achar caro. Pelo contrário, você sabe, se aquele paciente não quiser pagar o preço, outros pacientes contratarão o seu serviço. Agora, se você se desvaloriza, você baixa o preço, tem vergonha de falar sobre o seu trabalho, tem vergonha do que os outros irão pensar e por aí vai. E, obviamente, os impactos são enormes no seu faturamento e na qualidade dos pacientes que buscam pelo seu serviço. Então, valorizar-se é uma atitude que tem impactos, seja positivos ou negativos, no seu faturamento, né? Se você se valoriza, o impacto é positivo. Terceiro, boa comunicação. Quando se fala em boa comunicação, em um primeiro momento pode parecer, ai, Karen, óbvio, né? Mas comunicar-se bem, com clareza e objetividade, requer que você, enquanto fisioterapeuta, saiba falar a língua do seu paciente e não o tecniquez que você fala. E muitos fisioterapeutas, quando vão explicar para o paciente, por exemplo, o uso de laser, acaba que usa informações técnicas, dizendo então, eu vou usar um laser para analgesia e ação anti-inflamatória, ao invés de caracterizar essa fala para o linguajar que até uma criança de 5 anos entenda. Por exemplo, esse aparelho que eu vou usar vai ajudar a diminuir a dor que você sente aqui. E assim você pode voltar a jogar bola o quanto antes. O paciente entende para que serve, como isso muda na vida dele. A boa comunicação é o ponto crucial para esse paciente entender as razões de fazer um plano de tratamento, de seguir as suas orientações, de contratar o seu serviço. Se você não tem uma boa comunicação, o resultado disso é quando você posta, por exemplo, os seus serviços para divulgar, nenhum paciente se interessa. Quando um paciente ou outro se interessa, eles não agendam a avaliação porque não tem clareza de como esse seu serviço vai mudar a vida deles. Ou quando esse paciente está ali na sua frente, ele não faz o plano de tratamento proposto. Para você ser um físio de alto valor, é importante que essas atitudes sejam treinadas o quanto antes. A próxima atitude é a empatia.
se colocar no lugar do seu paciente, entender o que ele sente, compreender as dificuldades que ele passa devido ao problema que ele tem. Te ajuda a se conectar com esse paciente, o que aumenta em muito as chances dele realizar o tratamento que você propõe, usando a sua boa comunicação e a autoconfiança. Por exemplo, quando um paciente com fibromialgia passa por avaliação, muitas vezes esse paciente ele demonstra que não é compreendido principalmente pelas pessoas que estão no seu entorno, pela família, marido, filhos. Essas pessoas acham que é frescura o problema desse paciente. Até tem profissionais que também falam: "Ah, isso é coisa da sua cabeça". Então esse paciente ele tem a necessidade de ser entendido. Você precisa identificar exatamente o que esse paciente busca com você. Te faz criar um laço de confiança muito bom, movendo esse paciente a fechar um plano de tratamento com você, simplesmente porque você se colocou no lugar dele. E por fim, é importante que você tenha a capacidade de resolução de problemas. Como assim, Karen? Físio, olha esse exemplo. No mês de dezembro, quando novos pacientes agendam uma consulta, eles querem resolver o seu problema, né? Porque eles estão marcando a avaliação. Porém, muitos deles viajam e passam 15, 20 dias de férias. Então, quando você se coloca no lugar do paciente, as soluções que você vai apresentar têm que se enquadrar dentro do cronograma de férias dele. Porque se você diz ao paciente, olha, é importante que você faça 10 sessões, sendo uma vez por semana, você já perdeu o seu paciente ali mesmo, porque ele está saindo de viagem. Ele vai te dizer, estou saindo de férias e quando retornar, nós agendamos. E esse paciente não agenda. Um outro exemplo é quando você tem muitos pacientes que deixam de agendar uma consulta com você. E ali você tem um problema que, na maioria das vezes, você não enxerga. Mas está ali, estampado na sua cara. Nesse momento, você tem que ter a capacidade de resolver este BO que aparece na sua frente. Inclusive, essas atitudes, 5 que eu falei anteriormente, são treinadas no método Escalando na Físio, que é um programa que eu ajudo fisioterapeutas na prática a resolver todos esses casos. Na prática, essas 5 atitudes, que são autoconfiança, valorização, comunicação, empatia e capacidade de resolução de problemas, ela é tão importante quanto o conhecimento técnico, porque são através dessas atitudes que depende somente de você que você vai lá e empacota todo o seu conhecimento técnico, o conhecimento da sua graduação, da sua pós-graduação, de todos os outros cursos que você fez. E usa, juntando com essas atitudes, para transmitir confiança para um paciente, para ele escolher você quando você posta sobre o seu serviço nas redes sociais. É exatamente esse conhecimento que você precisa traduzir e, através da boa comunicação, levar essas informações, informações do seu serviço para o seu paciente, né? Assim, você então precisa treinar essas habilidades, essas atitudes para te dar o direcionamento na sua área de atuação. Só assim você vai continuar crescendo. Caso contrário, vai continuar se frustrando, investindo somente em cursos da sua área e nunca vai entender o porquê não tem pacientes. Ou mesmo quando atende 10, 12 horas por dia, nunca tem dinheiro sobrando, está sempre com a corda no pescoço. E o quanto antes você começar a aplicar na prática essas 5 atitudes do jeito certo, o quanto antes você terá resultados. Porque é necessário um treino na vida real com os seus pacientes, naquele momento mesmo que o seu paciente te procura e você usa dessas atitudes para ser assertivo na resposta. Ou quando o seu paciente está sentado bem ali na sua frente, na sua sala, e aí bate aquela insegurança em você e você pensa: agora acho que eu vou passar as orientações por mensagem. Vou dizer para ele que eu mando depois". Não, físio, você pode ter a atitude certa, na hora certa, com o direcionamento certo, para fazer o seu faturamento ultrapassar 10 mil por mês o quanto antes. Normalmente, os fisioterapeutas dividem a sua agenda para 3 atividades, que são atendimentos aos pacientes, cursos técnicos, né, ou congressos aos fins de semana, e parte da agenda são para resolver questões financeiras. Mas nunca dedicam parte da sua agenda a entender e estudar o porquê tem poucos pacientes, o porquê estuda, estuda, estuda e o faturamento não aumenta, o porquê os potenciais pacientes não se interessam pelo seu serviço, o porquê alguns poucos pacientes se interessam e nunca agendam, deixa você aí falando sozinho.
E mais do que isso, o que pode ser feito para minimizar esses danos? Esse é o erro dos fisioterapeutas. Eles não sabem organizar uma agenda produtiva que envolve divulgação, captação ativa, vendas, atendimento, com resultado de alto faturamento e, mais do que isso, flexibilidade de agenda, flexibilidade financeira. Até pensando em te ajudar ainda mais, é que eu vou fazer a próxima live de aquecimento. A live número 4, que será uma análise de caso com o tema: investi muito em cursos técnicos, sou muito bom no que faço, mas não consigo ter uma agenda fechada de pacientes particulares. Quero que você veja na prática como investir muito em conhecimentos é bom para ajudar os pacientes e tem sido a sua maior frustração. E você ainda não sabe qual era o caminho para sair dessa, mas eu vou te contar. Então, nessa live, você pôde ver como a autoconfiança, a valorização pessoal e profissional, a boa comunicação, a empatia e a capacidade de resolução de problemas são 5 atitudes que farão você prosperar e levar o seu conhecimento técnico como deve ser levado para os pacientes, da forma que torne o seu serviço atrativo e muitas pessoas passam a se interessar, agendar uma avaliação e fechar um plano de tratamento com você. Só assim você vai prosperar. Agora eu te convido a abrir aí a sua agenda e o seu despertador para colocar o lembrete da live de amanhã, que você não pode perder. E eu te vejo lá.